Médicos, enfermeiros, advogados, professores, engenheiros. Muitos estão a serviço da população e todos eles estão submetidos à fiscalização das suas atividades. É para isso que existem os conselhos profissionais. Uma decisão do STF deliberou sobre os conselhos profissionais. Mesmo sendo autarquias especiais e submetidos à fiscalização de órgãos federais, os conselhos não recebem verbas do orçamento do governo. Por isso, não se submetem ao regime de precatórios. A necessidade de uma regulamentação das profissões no Brasil acabou criando os conselhos profissionais na década de 1950. A ideia era normatizar e fiscalizar a atividade profissional de diversas categorias. No Brasil, segundo o Tribunal de Contas da União, existem mais de 530 conselhos cadastrados. Aliás, é o próprio TCU quem faz a fiscalização dos conselhos, que ainda tem a exigência de concurso público para contratação de pessoal. Os conselhos profissionais são autarquias especiais, pessoas jurídicas de direito público com autonomia administrativa e financeira. Autarquias são entidades criadas por lei para que elas exerçam o papel, alguma espécie de papel que deveria ser exercida pelo Estado. Então, o Estado como se fosse uma delegação de poder. No caso dos conselhos, a tarefa atribuída aos conselhos é a de fiscalizar o exercício das profissões. Então, a autarquia é uma entidade criada por lei e ela é vinculada ao Estado, mas possui autonomia financeira, autonomia administrativa. Embora seja uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, que exerce um papel estatal, ela não é gerida pelo Estado. Existe uma autonomia. E financeira também, ela não é financiada pelo Estado, é financiada por recursos próprios. As regras sobre o funcionamento dos conselhos estão previstas no artigo 58 da Lei 9.649, de 1998. Na lei fica estabelecido que os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. Os conselhos também lutam por melhoria dos serviços públicos. Um exemplo disso é o papel do Conselho Federal de Medicina, que virou referência entre profissionais e a própria população. Toda denúncia que chega ao conselho, ela chega nos conselhos regionais, ela pode até chegar no Conselho Federal, mas o Conselho Federal não apura a denúncia. Se entrar alguma denúncia aqui no Conselho Federal, imediatamente nós remetemos para o Conselho Regional e o Conselho Regional é que faz toda a apuração da denúncia. Um desses casos investigados pelo CRM foi o da esposa de Valderi Brito. Jaqueline de Almeida, de 34 anos, fez uma cirurgia de estômago em 2012. Ela morreu em 2016 após uma endoscopia digestiva para ver o estômago operado. O exame foi realizado numa clínica de Brasília. O laudo do IML mostrou a causa da morte. Houve, na verdade, um erro que foi mostrado no laudo do IML, que houve uma perfuração do fígado. Em momento algum, o médico tocou nesse assunto com a gente. Outros profissionais que se organizam em conselhos são os engenheiros e os agrônomos. Eles contam com o CONFEA, o Conselho Federal, e os CREAS, Conselhos Estaduais. Assim como médicos, engenheiros e agrônomos só podem exercer a profissão com autorização dos conselhos. E para isso devem seguir uma série de normas internas. Os dois conselhos também atendem a sociedade. No site do CONFEA, por exemplo, há um espaço voltado para a população, com esclarecimento de dúvidas. Entre elas, os motivos que todos devem levar em consideração para contratar um profissional da área. Cabe também aos conselhos investigar qualquer possível erro profissional dos engenheiros e dos agrônomos, da mesma forma que acontece com o Conselho dos Médicos. O conselho tem um mecanismo que você pode interditar o médico quando acontece alguma coisa, uma morte, uma coisa mais grave, enquanto faz o processo e julga o processo. Nos conselhos, as denúncias podem resultar em punições administrativas.
Isso não impede que o caso vá para a Justiça. O Ministério Público é só uma das portas de entrada de denúncias que podem ser transformadas em inquéritos. Pode até procurar a própria polícia diretamente, fazer a sua representação, ou pode vir ao próprio Ministério Público e trazer a notícia do fato. Esse fato, ele, dentro da estrutura, dentro das regras do Ministério Público, ele é apurado e, posteriormente, se houver indícios para a continuidade da investigação, a gente transforma aquela notícia de fato num processo de investigação criminal. O Ministério Público se posta juridicamente ofertando ou não a denúncia devida contra aquele profissional. Mas, afinal, por que mesmo sendo uma autarquia especial sujeita à fiscalização do governo, os conselhos profissionais não são submetidos ao regime de precatórios? Primeiro, vamos entender o que são os precatórios. O precatório é o regime que se é utilizado para o pagamento das dívidas que devem ser pagas pela União, pelos estados e pelos municípios, dívidas essas que constem ou de um título executivo extrajudicial, um cheque ou um contrato, ou de um título judicial, que seria uma sentença proferida por um juiz. As principais regras para o pagamento dos precatórios estão na Constituição Federal, que foi alterada em 2009 para permitir flexibilidade de pagamento. Diferentemente de uma execução ou de um cumprimento de sentença apresentado contra o particular, que visa exclusivamente a expropriação direta de bens desse devedor, a União, ou os estados e os municípios, a dinâmica ela acaba sendo diferente. Por quê? Porque os bens desses entes públicos, eles não podem ser diretamente executados sob pena de comprometer toda a sua atividade estatal. Então, como é que funciona? Existe o regime dos precatórios, que estabelece uma dinâmica de pagamento onde você apresenta a dívida, né, até o dia 1º de julho. A partir daí há um ofício requisitório do juiz, onde tramita a execução, para o presidente do tribunal, e ele faz a solicitação da verba para que se quite esta dívida por meio de uma fila. No entendimento da Corte, as verbas recebidas pelos conselhos federais não são públicas. São resultado do pagamento dos próprios profissionais e de outros integrantes das entidades. Isso afasta os precatórios como forma de pagamento de dívidas e dá lugar ao cumprimento de sentenças nos termos do Código de Processo Civil. Primeiramente, eu entendo que o regime de precatório pressupõe o envolvimento de verbas públicas. E os conselhos profissionais, como nós sabemos, isso também já foi dito aqui, são financiados basicamente por contribuições de seus associados. Eu penso que o regime de precatórios é um regime que foi instituído exatamente para proteger os bens dos entes públicos que são impenhoráveis. Como o serviço público não pode sofrer solução de continuidade, então, evidentemente, a execução compulsória de um bem, como se faz no direito privado, seria absolutamente impossível em se tratando de um ente público, que não é o caso destas corporações ou desses conselhos que estamos tratando, que são entidades que têm uma natureza híbrida, como já foi dita. Ainda que eles tenham uma natureza de autarquia, essas entidades, por não receber verbas da União, não faz sentido submeter ao regime do precatório. A seguir, você vai ver como foi o julgamento aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o regime dos precatórios não se aplica aos conselhos profissionais. Até já! Um julgamento sobre os conselhos profissionais. Você vai acompanhar agora como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o regime de precatórios aos conselhos de fiscalização profissional. O plenário do STF decidiu que os precatórios para pagamento de dívidas decorrentes de ação judicial não se aplicam neste caso. O resultado é o julgamento de um recurso extraordinário.
A decisão do plenário deu provimento ao recurso extraordinário 938837, interposto pela Mútua Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, que entendeu que o Conselho tem natureza jurídica, de autarquia, são abrangidos pelo conceito de fazenda pública e, por isso, deveriam ser submetidos ao regime de precatórios. No julgamento, prevaleceu o entendimento do ministro Marco Aurélio, acompanhado pela maioria dos votos dos demais ministros, ficando vencido o relator do processo, ministro Edson Fachin. Ele destacou que os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito público, porque exercem atividade típica de Estado e, por isso, seria possível aplicar a eles o regime de precatórios. Não depreendo e não verifico nessa exclusão orçamentária óbice à adoção do regime de precatórios. Isto porque as contribuições arrecadadas pelos profissionais são destinadas especificamente aos conselhos aos quais estão vinculados. Portanto, a destinação da contribuição é direta e vinculada ao conselho que a instituiu e que ele impõe a cobrança para o custeio do próprio conselho. E mesmo que as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas sejam tributos criados dentro da competência legislativa da União, não seguem a mesma lógica do recolhimento dos demais tributos da União, não compreendendo o conjunto das receitas públicas destinadas ao financiamento geral da União e da satisfação das necessidades públicas de toda a sociedade. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, que entendeu que o artigo 100 da Constituição, que trata dos precatórios, não se aplica aos conselhos de fiscalização, porque, apesar de possuírem natureza jurídica de autarquias, eles são mantidos pelos seus filiados, não recebendo nenhuma dotação orçamentária dos cofres públicos. Se eu não posso incluir os conselhos no grande todo representado por fazenda pública, não tenho como dizer aplicável na espécie o artigo 100. Por isso é que penso que sinaliza bem a Procuradoria-Geral da República quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, que é o sistema de precatório, quanto a pagamentos devidos, não pela Fazenda, mas especificamente por cada qual dos conselhos corporativistas, como eu disse, ou pelos conselhos que consubstanciam, reconheço, autarquias especiais. Numa interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição Federal, concluo que o artigo 100 é inaplicável em se tratando de débito de conselho. Por isso, com a vênia do relator, já adianto o ponto de vista, para não ter que voltar ao microfone, com a vênia do relator, provejo o recurso interposto para que a execução se faça na forma que eu diria gênero do Código de Processo Civil e não considerado o disposto no artigo 535 desse mesmo diploma. Como voto? Diante do artigo 100, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal já, numa sequência de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu ser o próprio regime de precatórios. Me parece não haver possibilidade de extensão, uma interpretação extensiva para que os conselhos profissionais passem a também, suas dívidas, passem a ser regidas pelo regime de precatórios. O caráter, e volto aqui já concluindo, o caráter sui generis, portanto, híbrido dessas entidades, exige uma cautela no exame de todas as implicações decorrentes da sua caracterização a priori como pessoa jurídica de direito público. Eu sou totalmente convencido, e acho que a realidade confirma isso, que a gente precisa enxugar o Estado e não alargar o Estado, trazendo para dentro dele essas obrigações. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso desonerar o orçamento da União.
a verdade é que nós criamos um Estado maior do que a sociedade é capaz de sustentar. Me convenci realmente, e sobretudo no argumento que foi repisado pela ministra Rosa, que o regime de precatórios pressupõe a inserção desses valores previamente no orçamento público, que não acontece com os débitos das autarquias. O que nos levou, ou pelo menos no meu voto, o que levou a chegar a essa condição de figurar como autarquia ou titular de autarquia, uma vez que não havia outras possibilidades jurídicas para não quebrar inteiramente o sistema administrativo brasileiro, era a circunstância de que ela exerce funções como o poder de polícia, a possibilidade de tributar, que ela de todo jeito somente poderia se valer exercendo funções que são entregues no desenho estatal brasileiro ao próprio Estado, não com todos os consectários desta, digamos, conclusão sobre a sua natureza jurídica. Então, eu também partilho do que diz Vossa Excelência. O Estado não tem que crescer, a não ser para quem precise do Estado. Eu acho que tem que ter mais Estado para quem precisa de mais saúde, menos Estado para quem pode arcar com uns tantos ônus, mas muito mais educação para quem precisa de mais educação, porque o Estado brasileiro é máximo para quem, às vezes, não precisa nem do mínimo, mas, às vezes, ele é mínimo ou até ausente para quem precisa do imprescindível. O programa faz agora um intervalo e volta daqui a pouco. O Grande Julgamentos de hoje fala da sessão que decidiu que os conselhos profissionais não estão sujeitos ao regime de precatórios. Para chegar à decisão, o plenário do Supremo Tribunal Federal levou em consideração o fato de não existir orçamento para os conselhos profissionais. Reconheço que esses conselhos, eles são órgãos dotados do poder de polícia, dotados, inclusive, do poder arrecadador quanto ao registro dos profissionais ou dos segmentos econômicos. Mas cabe indagar, presidente, esses conselhos estão submetidos ao capítulo da Constituição, capítulo 2, do título 6, que versa finanças públicas. Estão submetidos aos artigos 163 e 169 da Constituição Federal. São órgãos dotados de orçamentos em si, recebem aportes, no caso do poder central, que é a União, a resposta é negativa. Embora pessoas jurídicas de direito público, eles constituem a autarquia sui generis. E, enquanto autarquia sui generis, eles não se subsumem, na minha visão, no conceito de fazenda pública. De qualquer maneira, também eu destaco, e a mim muito impressionou, no memorial da União, com o Amicus Curiae, que a esses conselhos não são destinados recursos orçamentários da União, nem as suas despesas são fixadas pela lei orçamentária anual. E nessa linha, considerada inclusive a teleologia dos próprios precatórios, eu não vejo, com todo respeito, como entender aplicáveis aos conselhos, a esses conselhos, o regime do artigo 100 da Constituição da República. O voto do ministro Dias Toffoli foi breve. Estava acompanhando o ministro Luiz Edson Fachin, mas todos os debates, é para isso que o colegiado existe, e sem nenhum desdoro, pelo contrário, voto extremamente bem fundamentado, trazendo jurisprudência consolidada, mas nesse aspecto da especificidade
das execuções, eu vou pedir vênia, Sua Excelência, para acompanhar a divergência aberta. Lembra que começamos o bloco com a fala do ministro Marco Aurélio? Ele iniciou a divergência, que acabou por ser a vencedora. No voto, reconheceu que os conselhos são autarquias especiais, pessoas jurídicas de direito público submetidas às regras constitucionais, como fiscalização do TCU. Mas no campo do orçamento, os conselhos estão fora da lista de quem pode pagar dívidas oriundas de decisões judiciais por meio de precatórios. A ministra Carmen Lúcia votou, proclamou o resultado e pediu ao ministro Marco Aurélio a leitura da tese elaborada por ele. A tese tem a função de nortear qualquer ação que se assemelhe à julgada pelo Supremo. É, na prática, uma decisão de repercussão geral, ou seja, tem validade para julgamentos com o mesmo tema em qualquer instância do Judiciário. Eu vou pedir vênia, ministro Fachin, para também acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio, por considerar que, não recebendo a dotação orçamentária, não compondo, portanto, neste particular, os requisitos, o quadro que é exposto na dicção constitucional, para que se possa fazer incidir as regras relativas a precatórios, sobre ela não incidiria e, por essa razão, também acompanho a divergência para dar provimento ao recurso e, portanto, proclamo o resultado, recurso provido nos termos da divergência, vencido o ministro relator, a quem eu peço, ministro Marco Aurélio, se Vossa Excelência tem uma tese, portanto, que a gente pudesse votar. Presidente, adoto, inclusive, a terminologia do artigo 100 da Constituição Federal. Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatório. Eu indago dos senhores ministros se põem de acordo e, portanto, fica sendo esta a proclamação da tese. Acabam esclarecendo dúvidas, né, sobre esse instituto do precatório. A importância é porque realmente coloca uma definição sobre uma dúvida que vinha se arrastando há alguns anos sobre a submissão dos conselhos de classe ao regime de pagamento de precatório ou não. É bem provável que essas entidades elas tinham interesse de ser submetido ao regime de precatório, porque o regime de precatório, ele, de certa forma, ele ocorre com um tempo maior e com uma possibilidade de organização também maior, mas isso é um privilégio só dos entes públicos, efetivamente não das entidades de classe, dos conselhos de classe que não recebem verbas públicas. A importância é basicamente essa, o fato de os conselhos possuírem essa autonomia financeira e não integrarem a fazenda pública. Então, no caso da condenação de um conselho desse, o dinheiro que vai fazer frente ao pagamento dessa condenação não vai vir dos cofres públicos. Se viesse dos cofres públicos, ele teria que entrar no regime dos precatórios, mas não vai vir. Essa é a importância da decisão. O dinheiro vai vir do cofre daquele conselho, dali é que vai, e aí vai pelo regime do cumprimento de sentença normal. A edição de hoje termina aqui. A gente se vê no próximo Grandes Julgamentos. Um abraço e até lá.